5 prompts para você extrair o melhor da IA quando estiver criando os seus apps. Todos os 5 prompts que eu vou falar aqui têm base científica. O primeiro prompt é básico, é o prompt passo a passo. Em inglês chamam de Chain of Thought. E existem evidências que falam que ele melhora em 33% a eficiência do código. Como é que ele funciona, né? Primeiro você dá o objetivo, então você fala, cria um componente de formulário de contato. E depois você divide em etapas. Lembrando, em ferramentas como Lovable, Bolt, não adianta você dar 15 comandos de uma vez no prompt, porque ele vai diminuir isso. Então, realmente faz assim, etapa 1, etapa 2, etapa 3. O segundo tipo de prompt é o que eu chamei aqui de explicar e depois codificar. E aqui eu até marquei, explicação conceitual e depois o código reduz o erro de implementação em até 42%. E como é que ele funciona? Primeiro você pede uma explicação de como aquilo seria feito, em que você pede exemplo e depois disso você pede para implementar de fato. Então aqui tem um exemplo, né? Explique como funcionam os React Hooks e depois mostre um exemplo prático de como criar um hook personalizado para gerenciar o estado de um dark mode. Esse prompt aqui eu uso demais, que é o prompt com contexto rico, e ele reduz a taxa de alucinações em 27% e aumenta a precisão contextual. Então ele faz mais naquele caminho que você espera. Nele, primeiro você dá um contexto e depois você dá um exemplo. O que eu mais gosto de fazer é quando eu estou usando uma biblioteca, por exemplo, que você consegue copiar o código, e tem vários vídeos aqui falando disso, eu falo, por exemplo, esse botão flutuante que tem aqui do lado. Meu prompt seria, faça um botão flutuante seguindo esse código. E aí coloco o código da biblioteca. O quarto tipo de prompt é o prompt de revisão de código. E ele fala aqui, incorporar verificações de qualidade diretamente nos prompts, reduz o tempo de depuração em 29%. E esse é bem simples, né? Você pode falar, revise esse componente e sugira melhorias para performance, legibilidade e boas práticas. Você pode dar um exemplo de boas práticas. E para cada contexto existe diversas boas práticas disponíveis na internet. E eu sugiro quando você já tem um projeto que está ficando um pouquinho maior. Quem já usou o Lovable sabe que direto ele fala, esse componente já está muito grande, vamos dividir em componentes menores? Então é mais ou menos nesse caminho. Por fim, o quinto prompt é o prompt de debugging, que é aquele que eu recomendo para resolver qualquer tipo de erro que aparecer quando você estiver criando um app com IA. Ele reduz a incidência de vulnerabilidade de 18% para 4%, ou seja, 4 vezes menos. Basicamente você fala, estou recebendo um erro, e você coloca o erro que está aparecendo no seu terminal, que está aparecendo no Lovable, que está aparecendo no console, você cola esse erro ali e depois você complementa com o que era para acontecer.